O espiritualista vive em um mundo paralelo? Eu me considero uma pessoa espiritualista. Mas, Ângela, por que você diz que é espírita? Porque o espiritismo, o espírita que pratica o espiritismo, pratica a religião do espiritismo, que seria a Umbanda, seria a mesa branca, aquelas que você leva o seu nome e pede para algum parente, algum ser amado que se foi se comunicar, coloca água fluidificada, leva a garrafa com água para ser fluidificada durante a sessão pelas boas energias, pelas energias de luz e conter ali a cura, ou uma quantidade de médiuns que atende receitando, você coloca lá o seu nome, eles veem o que você está sofrendo e ali os médicos psicografam as receitas. Então existe toda uma diversidade de atendimentos, porque agora também se fala do holístico, né? Como se o holístico não fosse também uma continuação mais moderna desses recursos, porque na verdade é o ser humano que tem esses recursos. Então, quando você leva só para o lado da religião, infelizmente você engessa um pouco a coisa. Então eu digo que eu sou espiritualista porque eu me sinto à vontade para navegar nesse mundo todo. Eu já tive receitas fantásticas, que geralmente são da homeopatia, eram aviadas ali numa loja na Uruguaiana, numa galeria na Uruguaiana. E eu fui curada de várias coisas que eu sentia, e quando era diagnosticado, realmente era aquilo que o médico também tinha diagnosticado. Então eu tomava o remédio alopata e o homeopata. Só que o alopata, ele corta, né, os efeitos daquela doença. O homeopata cura aquela doença. Mas esse vídeo não se destina a isso. Se destina justamente a dizer que a espiritualidade vive em um mundo paralelo, se for uma pergunta. Nós não vivemos de forma alguma num mundo paralelo. E se tiver algum espírita que vive no mundo paralelo, ele está confundindo as coisas. Por que ele está dentro da religião? Aí dentro da religião, aquele não julgar que Jesus dizia, ele leva ao extremo. Por isso ele, não, eu não tenho partido, não, eu não tenho preferência, não, eu não tenho, ele está sempre, não é frio nem quente. E isso não é legal. Pelo menos não foi para mim, né? Então eu sou uma pessoa espiritualizada, que quando muito visito centros de Umbanda, porque eu tenho um amor muito grande por aquelas entidades, um preto velho, um caboclo, um exu, gente, eu sempre os vi porque eu cresci entre eles. Meu avô português ele tinha um centro que abria só para os amigos, para a família e para os amigos, mas ele era português mesmo, ele veio já velho, com idade para cá, era um avô postiço que eu chamava de avô. Então eu vivi ali, porque meus pais não tinham com quem me deixar, né? Só tinha eu. Então eu vivia ali, sentava no colo deles, eles atendiam, e eu sentada no colo. Então eu sempre olhei para esses seres com um prolongamento da minha família, que é a grande família, que é a grande família espiritual. Então eu sempre tive uma visão muito larga, sem fronteiras, sem preconceito sobre isso. Então eu sou, sim, uma espiritualista, sou uma psicanalista formada, sou uma taróloga formada, conheço todos esses meandros, né, como Barra de Assis,
agora me fugiu o nome para não gastar muito tempo aqui só tentando me lembrar, florais que eu uso, eu gosto. Eu me dou muito bem com ervas e remédios homeopatas. Eu me dou muito bem, meu organismo responde muito bem a essas medicações. E o fato de eu ser uma analista, de eu estar fazendo neurociências, não me impede de ver essas coisas, mas também não me impede de ficar dentro daquela bolha, entendeu? Aliás, me impede de ficar dentro da bolha, porque eu olho para os outros como uma grande família. Você pode ser católico, protestante, ubandista, candomblé, judeu, praticar a religião judaica. Para mim, tá tudo muito bem, porque eu sempre convivi com isso de uma forma muito natural mesmo. Então, para mim, é natural eu ser uma pessoa espiritualizada, mas politicamente engajada. Trabalhando cientificamente, porque eu gosto muito desse polo científico, gosto muito de física, gosto muito de química, gosto muito de biologia, embora não tenha me especializado em nenhuma dessas coisas, eu leio muito a respeito, estudo, estou fazendo neurociências, então eu posso dizer que não, a pessoa ser espiritualizada não faz com que ela viva num universo paralelo. Se estiver fazendo isso, seja o ser humano em qualquer religião, ele não está legal, porque ele tem que ser aterrado. Ele está vivendo aqui. Eu preciso pagar minhas contas, aliás, elas já estão pagas, todas. Preciso pagar minhas contas, preciso sonhar e imaginar com outras coisas materiais para ter, não só as espirituais, não só a expansão, porque o homem não é só isso. O homem não é só trabalhar para pagar conta e não é só viver no mundo das nuvens, porque ele está dentro de um corpo e esse corpo tem necessidade e merece ser ouvido. Então, não, com certeza eu sou uma pessoa espiritualizada que não vivo num universo paralelo. Eu vou saber discutir com você, debater com você qualquer tema político, ecológico, misógino, racista, porque eu procuro estar antenada. Agora mesmo, antes de tomar banho e vir ter esse encontro com vocês, eu estava assistindo o jornal. Eu estava assistindo os últimos noticiários, estava assistindo o que está acontecendo com o Irã e Iraque, estava assistindo o perigo dos Estados Unidos estar querendo colocar a sua pata aqui dentro, que na verdade é isso, né? É uma besta colocando a sua pata em cima do direito do outro de existir e ser diferente. Só por não ser o reflexo dele, isso já o ofende. Então eu tenho minhas opiniões, podem não ser iguais a de vocês, e tudo bem. Eu procuro expor as minhas e respeito a opinião de vocês. Aliás, eu espero que vocês cada vez comentem mais com essa espiritualista que acredita em muitas coisas e não acredita em outras tantas, mas não se fecha nada. Eu não acredito até agora, mas se eu for investigar, se eu for olhar e procede, eu estou disposta a debater de uma forma saudável, não de uma forma impositiva, como se eu estivesse impondo o meu ponto de vista, porque eu sou igual a vocês. Eu passo pelas mesmas dores, pelos mesmos dissabores, pelas mesmas... Pode mudar um pouco, mas as alegrias e tristezas humanas, geralmente, sabe, com pequenas variações, são muito semelhantes. Por isso, até que quando eu falo aqui politicamente, ecologicamente, ou fale como psicanalista e taróloga, que aí eu dou meio que uma orientação, caso vocês queiram seguir, é de uma forma aberta, respeitando o jeito de vocês
respeitando a crença de vocês.